E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Em andamento com o projeto de preparação do motor do Fusca, nesse vídeo eu vou mostrar alguns componentes que são mais voltados para a parte de injeção programável do motor. Iniciando por essa peça, ele é o sensor de temperatura de ar de admissão para o motor. O código dessa peça e de todas as outras que eu estou citando eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Esse sensor específico ele é um sensor muito utilizado na linha Fiat. Ele é um MTS 5053 e quem define, digamos, recomenda o sensor específico ou ideal para o seu projeto é o próprio manual da sua Fulltech ou da sua injeção programável, né? O sensor que vai atender bem a sua necessidade. O local que eu defini para a instalação desse suporte, né, do sensor, foi dentro do próprio filtro, de um dos filtros, né? Como eu já tinha esse prisioneiro que serve para fixação da tampa, eu coloquei aqui uma porca, eu deixei ele nessa altura aqui, para que ele não influencie, né, na admissão das duas TBIs, uma outra arruela por cima, uma porquinha travando o conjunto, ficou bem firme. Essa furação eu fiz para passagem do fio. Provavelmente depois como eu vou utilizar a malha náutica, né, para acabamento do chicote, eu conseguirei passar aqui por dentro ainda, finalizando até esse ponto. Eu fiz esse ângulo nessa furação para que o fio passasse, dando essa inclinação. Por que eu não fiz o furo mais para dentro? Porque o corpo das TBIs ele pega nessa face, ele apoia aqui, então eu só teria essa lateral livre e essa aqui para passagem. E essa inclinação aqui é devido ao próprio assentamento do elemento filtrante. Então, com isso, eu consegui deixar de maneira que o fio, ó, dá para ver que ele está livre, mesmo com o elemento ali apoiando sobre a superfície, dá para ver que o fio tem movimentação, não está estrangulando ele. Então ele ficou nessa disposição e a tampa, né, instalada da maneira convencional e o filtro tá aqui, o sensor está aqui dentro do filtro, tá ok? E vai cumprir com a função. Esse daqui é o sensor de TPS ou de ângulo ou posicionamento das borboletas, né? Ele é fixado aqui no corpo das TBIs, ele é quem pega o acionamento, conforme você faz o acionamento das borboletas, ele vai pegar esse acionamento aqui mecânico, né, rotativo, do eixo de um dos conjuntos e vai transformar num pulso, num sinal elétrico para a interpretação da injeção eletrônica. Um detalhe quando você for comprar o seu sensor é quanto ao sentido de rotação. O pessoal utiliza muito esse sensor, por exemplo, do GoMI, porém a rotação do sensor do GoMI é horário. Então, se a gente olhar aqui o acionamento de frente, estou acionando lá, o eixo está girando anti-horário, certo? Então, por isso que eu utilizei esse sensor que é compatível com esse sentido de rotação. Se o seu é para o outro lado, você tem que usar um compatível. Para a instalação dele não tem muito segredo, não precisa nem de uma peça intermediária entre ele e o eixinho. Dá para ver que a gente coloca ele, ó, e a furação, eu vou dar um pequeno acionamento nele, ó, até que seja feito o alinhamento com as duas furações nesse ponto superior e inferior e vou instalar os parafusos. Muito provavelmente no momento de setup da Fulltech a gente vai fazer a calibração dele, né? E o zero dele não vai mais ser aqui, vai passar a ser esse daqui. Junto do sensor já acompanharam dois parafusos cabeça Torx T20. Eu vou usar esses parafusos que acompanharam e vou passar um pouco de trava química aqui nas roscas para instalação. O conjunto que recebeu o sensor de TPS foi o conjunto dos cilindros 3 e 4. Dá pra gente ver aqui na parte traseira dele, ó. Ele tinha essa provisão, né, para furação. Eu já instalei. O acionamento está normal, não está travando, está funcionando perfeitamente. Do lado direito, nos cilindros 1 e 2, temos acionamento normal, porém não temos nem a provisão aqui na parte traseira, tá vendo? Você tem os ressaltos que lá não existem, não tem as roscas.
é basicamente a mesma coisa sem aquele trabalho na ponta do eixo, sem a provisão, porque a gente não precisa disso, somente o sinal de um dos conjuntos é o suficiente. As velas que eu estou utilizando são as DPR8EA9. Os meus cabeçotes, por serem da EMP, como eu já mostrei em detalhes nos outros vídeos, né, tem o diâmetro das roscas de 12 milímetros. A gente vê muito aí roscas com 14 milímetros, né? Então foi algo meio específico para eles. Essas velas são um pouco mais profundas do que aquelas convencionais de 14, né? Nas roscas das velas, quando eu for fazer a instalação, eu vou utilizar esse produto que eu já mostrei anteriormente, usando lá nos prisioneiros de porca do escapamento, né, que é o Cooper 133. Ele é um lubrificante formulado para as roscas, para parafusos, peças, componentes em geral, de aplicação em superfícies de alta temperatura, submetidos a alta temperatura, a exemplo da vela e escapamento, como eu já mostrei. Eu agitei a embalagem e estou espalhando aqui com o pincel, com cuidado para não ter contato com os eletrodos, e lembrando que a aplicação dele é feita sempre na parte macho das peças, né? Na rosca da parte macho. Eu não vou aplicar lá no cabeçote, porque eu não quero que o produto no momento da instalação vá para dentro da câmara de combustão. Então basta essa camada fina aqui para cumprir com a função, que a propósito é evitar um travamento, né? Uma dificuldade no momento da remoção dele. Então aqui já está pronta para instalação. As bobinas que eu vou utilizar são essas bobinas do Onyx. Elas são bobinas individuais, uma para cada vela. O interessante é que elas não precisam de um módulo de ignição externa, elas já têm o componente integrado a elas. Então, por se tratarem também de um componente que não é tão barato, hoje na média de uns 600 e poucos reais as 4, eu optei por comprar 4 usadas com procedência, que estão funcionais, estão testadas, estão boas. Acompanharam, por ser usadas, né, os cabos originais do Onyx, mas eu vou ter que definir primeiramente a posição em que elas vão ser fixadas lá na estrutura do carro, para eu saber a distância que o corpo delas vai ficar até a vela, e eu vou fazer sob medida esses cabos. Referente aos cabos, na estrutura original dos cabos do Fusca e derivados a ar, nós temos aquela borracha arredondada, né? Aquela borracha tem uma função muito importante, que é de vedação das latas que revestem os cilindros e cabeçotes, promovendo ali o estanqueamento, para que o ar não vaze, né? Por essa estrutura, para que eles sejam direcionados para a passagem adequada, promovendo assim a troca de temperatura e o arrefecimento do motor. Então se atentem quanto à utilização daquelas borrachas. Eu vou ter que adaptá-las também nesses cabos que serão feitos sob medida. O motor está pronto para receber as TBIs. Eu já fiz as juntas, já estão recortadas e prontas. Eu vou remover só os 2 panos aqui do coletor e a fita que estava obstruindo a linha de combustível. Como é difícil olhar diretamente as velas nessa posição, eu estou usando aqui uma lanterna e um pequeno espelho. Assim eu consigo inspecionar as roscas das velas, né, quanto a alguma impureza ou algo do tipo, certificando que as velas vão fazer a vedação apropriada, e eu não vou danificar as roscas também durante a instalação. Cooper 133 aplicado nas roscas, e com a utilização de uma chave de vela convencional eu faço a instalação. No início da instalação das velas, sempre na mão, sem a utilização de ferramentas, garantindo que você está fazendo o perfeito alinhamento das roscas, evitando assim que elas se espanem. Rosqueando o máximo possível, deu uma resistência, aí sim eu vou fazer a utilização da ferramenta. O mesmo procedimento eu vou fazer nas 4 velas. Esses são os suportes que eu fiz para cada par de bobinas, bem simples, uma chapa de alumínio com parafusos, porcas e contraporcas. As bobinas instaladas ficaram dessa maneira. Eu vou fazer agora 2 furações em cada conjunto para fixar na parede de fogo. Bom, e essa é a posição que eu pretendo deixar as bobinas dos cilindros 3 e 4. Eu só não vou fazer a fixação nesse momento porque eu ainda não tenho em mãos os cabos, pois eu quero fazer a acomodação deles de maneira bem precisa, né? E do lado direito dos cilindros 1 e 2, essa é a posição que vão ficar as bobinas.
Então é isso, pessoal, mais uma fase sendo finalizada nessa etapa de preparação do motor do Fusca. Obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo. Um abraço.